Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão de programação web full stack com JavaScript. Vamos falar de back-end Node, front-end com React, comunicação entre os dois. Então vai ser muito bacana se você estava procurando, né, um exemplo de ponta a ponta. Eu acho que você encontrou o vídeo certo. Tendo qualquer dúvida no decorrer da aula, seção de comentários aqui embaixo, leio e respondo todo mundo. E também querendo achar os materiais, links citados, referências, eu deixo sempre na descrição aqui embaixo. Então, antes de você começar essa aula, né, começar a praticar esse conteúdo, vou pedir o seu like de largada aqui no vídeo, porque muita gente se esquece, principalmente em vídeos longos como esse, e recomendar que você se inscreva no canal para você não perder os próximos aulões que eu vou publicar por aqui. Combinado? Então vamos lá. No Visual Studio Code, eu consigo ir em terminal, new terminal, e ele abre a janela do terminal aqui embaixo, certo? Essa primeira etapa, você pode utilizar qualquer terminal de linha de comando da sua máquina. Eu costumo utilizar esse embutido do Visual Studio Code mesmo, mas você pode utilizar aí o CMD do Windows, o PowerShell do Windows, Bash do Linux, não importa, certo? O que você vai fazer? Você vai navegar até uma pasta da sua máquina aí onde você guarda os seus projetos. Eu costumo guardar numa pasta chamada Node Projects, mas eu vou salvar no desktop, porque o conteúdo aqui da live, eu não preciso guardar lá nos meus projetos, né, porque eu já fiz esse projeto antes, durante a preparação. Mas eu vou entrar com cd, né, ./desktop, para entrar aqui na minha área de trabalho. E dentro do desktop, você vai criar, ou dentro da pasta que você quiser, você vai criar uma pasta para o seu projeto. Nós vamos trabalhar aqui com front e com back, mas eu vou considerar os dois como sendo um projeto. Aí eu vou fazer o que a gente chama de monorepo, que é quando você tem um único repositório com subprojetos dentro dele. Não um projeto de front, um projeto de back, por exemplo, né, mas tudo dentro de um único projetão, que a gente chama aí de monorepo. Então você vai criar uma pasta para o seu monorepo. Tá? Então o comando é mkdir, certo? Aí você vai dar um nome para essa pasta. Você pode chamar aí, por exemplo, de, sei lá, projeto full stack. Né? O nome, na verdade, pouco importa. O mais importante aí é vocês se acharem depois nos seus projetos. Né? Então, mkdir, projeto full stack. Estou entrando dentro do projeto full stack. E aqui dentro, ó, que está vazio essa pasta no momento, do comando ls. No Windows o comando é dir, tá? Para listar a pasta, o conteúdo das pastas. Não tenho nada. E aqui que eu vou criar meu projeto de front e o meu projeto de back-end, certo? Não tem uma regra por qual que eu crio primeiro. Fica muito a critério aí de vocês, da prática de vocês, como vocês querem se organizar. Vou fazer uma abordagem aqui que eu considero mais didática, mas não necessariamente a que vocês vão utilizar no dia a dia, porque cada um tem aí uma dinâmica. A gente prefere começar pelo back-end, aí já sabe quais rotas vai poder usar no front. A gente prefere começar pelo front, porque é mais visual, e aí já sabe o que o back-end vai ter que suportar. Enfim, nos dois lados tem prós e tem contras, certo? Então eu quero criar um projeto React.js com vocês, certo? Para criar um projeto React.js do completo zero, eu costumo utilizar um toolkit chamado Vite, certo? Vite é rápido em francês, e a ideia desse toolkit é justamente isso, é rapidamente você conseguir criar o seu projeto React. Para criar um projeto com o Vite, você vai rodar o seguinte comando na pasta onde você quer salvar o projeto. É npm espaço create espaço vite, e eu recomendo ainda colocar um @latest para garantir que vocês vão utilizar a última versão do Vite. Tá? Então npm create vite @latest. Não é Vite, tá? Porque não é inglês, é francês. E não é nem Vite, é tipo um vite. Mas o meu francês é terrível, porque na verdade não sei nada de francês. Mas a palavra é francesa, então a pronúncia não é Vite que a gente fala, é Vite. Então eu vou mandar aqui criar o projeto. Tá? Esse aqui é um assistente de criação de projeto, certo? A primeira coisa que ele me pergunta é o nome do projeto. O nome do projeto como um todo, aqui para nossa dinâmica, ele não importa tanto, mas o nome que eu vou dar para o projeto de front-end, eu vou chamar de front-end mesmo. Né? Eu vou ter ali no monorepo um front-end e um back-end. O front-end vai ter nome de front-end, o back-end nome de back-end, porque a temática em si, a gente vai falar mais sobre ela na sequência, mas ela pouco importa. Importa mais a gente entender os conceitos
para que vocês consigam depois adaptar para outros projetos que vocês vierem a construir. Então o nome do nosso projeto de front-end vai ser front-end. Aí o Vite me pergunta qual é o framework que eu quero utilizar. Então notem que ele tem várias opções, mas o que eu quero aqui é o React, certo? Então vou escolher React. Depois ele me pergunta a variação, né? Então a configuração do projeto. Então tem TypeScript, JavaScript, tem várias configurações aqui que podem ser interessantes para vocês. Eu vou do mais básico possível, que é JavaScript. Se você já sabe TypeScript, pode escolher a opção TypeScript. Se você quer aprender TypeScript, tem vídeos aqui no canal ensinando TypeScript, inclusive ensinando o React com TypeScript já. Isso já foi gravado aqui no canal. Mas hoje eu vou ir de JavaScript, que é mais simples, para ter menos coisas para discutir relacionadas à linguagem e focar mais na parte de front, back e comunicação. Então eu vou de JavaScript. Ele está me perguntando aqui se eu quero utilizar a funcionalidade experimental. Não, né? A aula ao vivo nunca é uma boa ideia. Testar coisas experimentais, né, que eu não testei antes. Então, não. E aqui ele está perguntando se eu quero instalar as dependências com NPM e já iniciar o projeto. Pode ser. Vamos de yes. Então ele vai criar toda a estrutura do projeto, vai baixar as dependências e vai executar o projeto de front-end, ok? Então ele está criando aí pra gente, ó, já criou e subiu o projeto neste endereço aqui, ó, localhost porta 5173. Se eu copiar esse endereço, abrir aqui o navegador, tá aqui o Olá Mundo que o Vite cria pra gente, ó. É uma telinha, né, com o logo do Vite, o logo do React, um contadorzinho que eu vou clicando, ele vai incrementando. O próximo passo é você, em cima desse projeto de exemplo, você começar a construir as suas páginas com o que você quer expor no front-end, né? Você quer criar um site, você quer criar uma aplicação, uma tela de login, você quer criar uma tela de cadastro, né? O que você quer criar? Você tem que ter em mente o que você quer criar. Idealmente você vai rabiscar isso também em algum lugar para visualizar mais ou menos quais serão os campos. E aí você começa a codificação. Aqui nessa própria tela ele te diz como é que você pode, onde que você deve codificar para conseguir gerar a interface desejada, né? É dentro de source/app.jsx. Então eu vou abrir aqui em Open, vou lá, no meu caso eu botei no desktop, né? Projeto Full Stack, Front-end. Na verdade eu vou abrir o projeto Full Stack inteiro. Deixa eu selecionar ele aqui. Aí, tá? Então abri ele aqui. Quando eu mandei abrir, ele acabou reiniciando o VS Code, então ele derrubou meu terminal, né? Então eu vou entrar de novo aqui no terminal, na pasta projeto Full Stack. Ah, já estou na pasta, né? É na pasta front-end, na verdade. E aqui eu rodo o npm run dev para subir de novo minha aplicação. Beleza, estou do mesmo jeito que eu já estava antes. Então ele criou para mim aqui, ó, toda a estrutura de pastas mínima para um projeto React. E ele está me sugerindo que eu vá em source/app.jsx para criar a minha página, né, para programar o meu front-end. Do ponto de vista de interface, né, de visual, você programa com HTML aqui dentro do return. Né? O return da função, toda página tem uma função principal. Né? Dentro do return dessa função principal, você vai ter aí o HTML, na verdade é o JSX, que é o HTML combinado com JavaScript, que vai gerar a interface para o usuário lá na ponta. Então é aqui que você edita para mudar o visual do que você está vendo lá. E aqui, obviamente, vai mudar conforme a aplicação que vocês forem criar. Né? Uma tela de login, você vai ter um campo lá de usuário, senha e um botão. Uma tela de cadastro, você vai ter lá os campos para cadastrar os dados que você quer, né, salvar no banco. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer... O tema do projeto em si, ele pouco importa, o que importa mais é os conceitos que eu vou mostrar, mas nós vamos fazer um formulário de contato. Tá? Então eu vou ter alguns campos que o usuário vai preencher, e aí quando ele mandar submeter, a gente vai coletar essas informações, vai disparar via e-mail. Esse disparo ele tem que acontecer via back-end, então eu vou ter que pegar as informações, mandar para o back-end, e o back-end que vai disparar o e-mail para o usuário, certo? Poderia ser banco de dados? Poderia. Depois você consegue, eu vou dar algumas dicas, adaptar tranquilamente para a parte de banco. Né? Tem tutoriais aqui no canal ensinando só a parte de banco, e aí você pode plugar aqui. Ou poderia ser outras coisas que você imaginar, que você julgar aí mais interessantes.
Mas esse exemplo de e-mail, embora ele seja bem simples, vocês vão ver que a gente vai abordar uma série de aspectos bem legais que vão enriquecer bastante o conhecimento de vocês de programação full stack Node com React. Beleza? Outro ponto bem importante, né? Mas, Luiz, eu não posso utilizar, de repente, IA generativa para gerar o meu front-end? Claro que pode, certo? Você pode pedir, por exemplo, para um ChatGPT ou para um Cloud Code ou até mesmo para uma IA generativa dedicada a front-end, como o V0 da Vercel. O V0, você acessa lá v0.app e ela é uma IA dedicada à construção de front, certo? Eu vou escrever com vocês aqui porque realmente é bem pequeno o front-end, mas vocês não precisam ter um front-end igual ao meu. A IA que vocês utilizarem, quem quiser utilizar a IA para o front, não precisa gerar exatamente a mesma interface que eu vou gerar aqui, mas ela precisa ter apenas os mesmos campos com os names dos campos. Eu vou reforçar isso assim que eu terminar aqui a construção do meu front. E aí você só precisa pedir para sua IA especificamente que ela respeite algumas coisinhas e aí ela vai gerar um front-end compatível para vocês. Beleza? Então como é que vai ser o meu front-end aqui? Ó, tô tirando aqui o conteúdo. Aí eu tenho uma div, certo? Dentro da div eu tenho um form. Essa div aqui, ela vai ter um class name que eu vou chamar de container. A gente vai criar essas classes aqui, tá? Classe é só estilização, então vocês não precisam se pegar a ela, né? O objetivo não é uma aula de CSS, por exemplo, alguma coisa assim. Mas depois eu vou dar CSS também para vocês. Dentro da div, do form, desculpa, eu vou ter uma label, que é um rótulo, escrito e-mail, certo? Junto dessa label, eu vou ter um input do type text, o ID vai ser e-mail, o name, muito importante, quem for gerar front-end com IA, o name de cada campo tem que bater, senão vai dar problema, certo? O name vai ser e-mail e o placeholder, que é aquele texto temporário que fica ali, é e-mail de destino. Né? Então aqui eu tenho o primeiro campo. Para a gente vincular aqui a label, né, ao input, a gente usa a propriedade HTML4, a gente coloca o ID do input. Segundo campo, agora bem rápido. Segundo campo é o campo de nome da pessoa que está entrando em contato. HTML4 nome, ID nome, name nome. E aqui vai ser nome da pessoa, certo? Depois eu tenho a mensagem. Aí a mensagem, como ela pode ter várias linhas, eu não vou usar um input normal, eu vou usar um text area, certo? Mas, novamente, isso aqui são só decisões de interface, não são altamente relevantes para esse nosso exemplo de hoje. ID mensagem, name mensagem, placeholder, escreva algo. Tá? Daí aqui o HTML4 da mensagem é mensagem. E um último campo que também é diferente é o de anexo. Então eu vou permitir que o usuário consiga anexar, certo? Anexar algum arquivo junto ao e-mail que vai ser enviado. Daqui a pouco uma foto de alguma coisa, daqui a pouco é um formulário de contato de suporte, a pessoa pode mandar uma foto do equipamento dela com problema, alguma coisa assim, certo? Então eu vou ter aqui novamente uma label, que é um rótulo, escrito anexo, certo? E no caso de arquivos, a gente usa o input type file, que é para a gente submeter arquivos, né, no nosso formulário. Certo? Então aqui o input type file. E para finalizar, o botão de submissão, que é o input type submit. É o nosso botão de submissão com o value enviar, que é o texto que vai aparecer nele. Beleza? Então lembrando, se você for gerar, Luiz, eu não gosto de criar front e não quero criar front, não quero aprender front, tá tudo bem. Você tem que aprender o básico para entender como é que funciona. Mas você não precisa ficar construindo o front na mão, que nem eu fiz agora, embora foi nem 5 minutos, certo? Mas se você for gerar com alguma IA, só atente-se aos names aqui, ó. Tem que ser estes names, ok? Senão vai dar problema depois na hora de integração com o back-end, tá? Você vai pedir para sua IA, cria para mim um formulário, né, com
4 campos, um campo para arquivo, né? Outros 3 campos de texto, explica para ela, que ela vai saber gerar para você se você não quiser gerar manualmente, tá? Eu mesmo, muito formulário, às vezes eu quero criar uma coisa mais rápida, só para um exercício, para um teste, uma prova de conceito, eu mando aí a gerar, só copio, colo, mas aí eu entendo como aquilo funciona para poder fazer as integrações que são necessárias, tá bom? Então, criei aqui o nosso formulário. Reparem que essa página, ela tem alguns imports aqui no topo, ela está importando um React Logo, um Vite Logo, nós não vamos utilizar isso aqui, certo? Ela usa um app CSS, que é onde está o estilo dessa página. Esse cara sim a gente vai utilizar. Ela tem, na verdade, 2 arquivos CSS aqui, o app CSS e o index CSS. Esse index vocês podem excluir, a gente não vai utilizar. Ele está referenciado no main, você pode excluir ele lá do main, index CSS. Essa pasta assets nós não vamos utilizar também, pode excluir, certo? E aqui no app CSS você pode apagar esse conteúdo, que a gente vai criar os nossos próprios estilos, certo? Como eu falei, essa não é uma aula de CSS hoje, tá? Ela não é uma aula de CSS, então eu não vou ficar ensinando classe CSS, estilo CSS, esse tipo de coisa. Tem até aqui no canal, para quem quiser aprender esses fundamentos de front-end, tem uma playlist inteira chamada Front-End para Iniciantes. Se você nunca programou nada de front na vida, quer aprender o mínimo do mínimo, vai nessa playlist que não tem erro, que lá eu ensino, por exemplo, CSS. E também o CSS que eu separei aqui para hoje, ele é um tanto extenso e a aula ficaria bem chata de eu ficar escrevendo ele com vocês, então eu vou só colar ele aqui com vocês e eu vou explicar ele para vocês entenderem, e aí a gente vai olhar ele na tela e vai entender muito melhor olhando do que analisando o código, tá? Todos os fontes que eu for fazendo aqui, depois aqui na descrição vocês encontram o transcript dessa aula, e no transcript tem os fontes para vocês baixarem também, se vocês quiserem pegar algum pedaço, como o CSS, por exemplo. Então o que nós temos aqui de estilos, tá? Aqui eu estou estilizando ó, os input text, os input type, selects e text areas. Então esses componentes que eu coloquei aqui, ó, eles são modificados por esse estilo, que está definindo largura, margem interna, borda, arredondamento de borda, né? Então várias questõezinhas ali de estilização desses componentes está sendo configurado aqui. Depois aqui embaixo é uma configuração de estilo para o submit, que é o nosso botão aqui no final, certo? Então estou estilizando aqui o submit. Depois estou estilizando o hover do submit, que é quando eu passo o mouse por cima do botão, né? Mais uma mudança de estilo. Uma classe para o container. O container é essa minha div aqui de fora, ó, div class name container. Então uma configuração para essa div mais externa. E 2 configurações que eu não estou utilizando ainda, mas que eu vou utilizar depois na sequência, aí eu volto nelas, tá? Que é um para mensagem de sucesso e outra para mensagens de erro. Então, no momento, minha tela está assim, ó, toda quebrada, né? Agora, quando eu salvar o app CSS, ela vai ficar assim, beleza? Então o Vite, conforme a gente vai programando e salvando, ele já vai atualizando o front-end pra gente ver como é que tá ficando o nosso front. Então não tá uma tela linda de morrer, mas já é alguma coisa pra gente brincar aqui, né? Não é uma aula focada em web design, até porque eu não sou web designer, né? Eu sou programador mesmo. Essa parte de layout, eu sei codificar o layout, mas eu não sei deixar bonito da minha cabeça, né? Se me entregar prontinho o que tem que fazer ali, qual é a interface final que tem que ser gerada, né? Eu consigo programar ela toda sem problema nenhum, mas criatividade para criar layout não é comigo. Então, temos aqui, ó, campo para e-mail, campo para nome, para mensagem, anexos e por aí vai, tá? Então é isso que a gente vai utilizar aqui no nosso front-end. Só que esse front-end ele está estático, certo? Ele não tem nenhum tipo de comportamento no momento, né? Ele é apenas visual. E já tem muitos anos, uns 30 anos pelo menos, que a gente não faz mais sites estáticos sem nenhum tipo de comportamento. Sempre tem alguma coisinha, nem que seja um formulário de contato, que nem esse aqui que nós vamos fazer, certo? Então como é que a gente cria o comportamento para essa página aqui? Voltamos lá no AppJSX e a primeira coisa que a gente tem que pensar são os states. No React, a gente vincula, né, as mudanças de estado de campos com states, que são variáveis em memória
que depois a gente pode pegar elas e jogar para o back-end fazer o salvamento ou o processamento que ele quiser. Então, se eu tenho um formulário cheio de campos, eu preciso ter no mínimo um state, né, associado a estes campos para que eu consiga depois enviar para o back-end quando eu já tiver terminado de preencher o formulário. Como é que a gente declara um state? O primeiro passo é aqui em cima. Eu faço um useState, que nem já está importado aqui o useState. Aí eu declaro um const, entre colchetes eu coloco o nome do state, por exemplo, campus, e o nome da função para alterar o state, por exemplo, setCampus. Isso aqui vai receber um useState, e no useState, que é uma função, eu posso passar um valor default para esse state. Então, eu vou criar aqui com vocês um único state para todos os campos. Mas eu poderia também, uma outra abordagem, seria criar um state por campo. Tá? Idealmente, menos states é melhor. Tá? Você só cria vários states se realmente ficar mais organizado o código de vocês. Se não, um state só do ponto de vista de performance é melhor do que vários states. Então, eu vou criar um único state com um objeto. E aí, nesse objeto, eu vou ter o nome, eu vou ter o e-mail, eu vou ter a mensagem e eu vou ter também o anexo, certo? Vou ter aí todas as informações dentro do meu state. Beleza? Eu também quero ter um outro state, né, porque esses states aqui são do meu formulário, né, são referentes aos campos do meu formulário. Outras informações eu vou ter em outros states. Por exemplo, eu quero ter um state para mapear mensagens que eu vou exibir para o usuário, seja mensagem de sucesso, mensagem de erro, esse tipo de coisa. Então eu vou ter aqui um outro state, message, setMessage, ou mensagem, como preferirem, tá? E aí esse state também vai ser um objeto. As minhas mensagens vão ter um texto e vão ter uma propriedade success, que é se ela teve sucesso ou não, ou falhou. Então é um objeto. Porque eu preciso dessa informação para até estilizar diferente a mensagem, né? Usar um vermelho, usar um verde, para diferenciar as informações. E eu quero ter um outro state, um último state aqui, que é para dizer se o meu formulário está carregando ou não, is loading. Então, por padrão, false. Então, se o meu formulário estiver fazendo algum tipo de processamento, eu vou setar esse loading como true, e isso vai modificar algumas coisas na minha interface, para não deixar o usuário ansioso, né, para ele saber o que está acontecendo no meu programa. Beleza? Então, criei aqui os states para o formulário, criei um state aqui para as mensagens e criei um state para saber se o meu formulário está carregando ou não. Agora, como é que eu vinculo os states aos meus campos? Todo campo, eu tenho que fazer esse vínculo, tá? Para quando o usuário digitar no campo, isso alterar o state. Para que quando eu faça a submissão para o back-end, os meus states estejam atualizados, né, com os dados que o usuário digitou. Todo campo ele tem uma propriedade chamada onChange. Essa propriedade onChange, ela recebe entre chaves o nome de uma função que vai ser disparada quando este campo tiver o seu valor alterado. Então, se o usuário digitar alguma coisa nesse campo, vai disparar o onChange desse campo. Como os campos, todos eles eu vou ter onChange, e o comportamento é muito parecido, né? Eu tenho que guardar a informação aqui nesse state de campos, eu vou criar uma única função para todos os campos. Tá? Mas pode ser em outros projetos de vocês que vocês precisem de funções separadas, e está tudo bem. Nesse caso aqui eu vou criar uma única função. Vou chamar ela aqui de function onInputChange. Ela vai receber um event por parâmetro. E é essa função que eu vou chamar aqui, ó. No onChange do e-mail, eu chamo onInputChange. E aí o que eu vou salvar? O que eu vou fazer, na verdade, né? Eu tenho que pegar o state campus, certo? Eu tenho que alterar no state campus somente o campo que foi preenchido. Neste momento aqui o e-mail, por exemplo. Tenho que alterar somente o e-mail. Mas como é que eu sei que foi o e-mail que foi preenchido? Né? Se você tem uma função para cada campo,
É só, você sabe que foi o e-mail porque chamou a função do onEmailChange, por exemplo. No meu caso, eu vou usar uma única função para todos. Então, como é que eu sei o que foi alterado? Aqui no evento event, nesse objeto event que vem aqui, tem uma informação que é o event.target. Target é o campo que disparou esse evento. Aí eu tenho o target.id, que aí ele me diz o ID do campo que disparou o evento. Eu também tenho o eventTarget.value, que ele me diz o valor do campo quando o evento foi disparado. Então, o usuário digitou a letra A, vai disparar essa função com o ID do campo e o valor A, que foi o que o usuário acabou de digitar. Então, o que eu tenho que fazer é pegar o ID para mudar somente o campo com aquele mesmo ID, né? Esses nomes que vocês colocarem aqui nas propriedades tem que ser as mesmas dos IDs dos campos, tá? Dos IDs dos names. E aí alterar o valor desse campo. Tem várias formas de fazer isso, tá? Uma delas é você chamar setCampus, certo? Aí você vai abrir parênteses e você vai passar uma função para a função setCampus. Essa função ela vai ter um único parâmetro, que é prevState, ou seja, o estado prévio, o que estava nos campos neste momento. Aí você vai abrir parênteses, chaves, vai copiar tudo que tem em prevState. Então, copia tudo que tem atualmente no meu state, mas muda um campo. Qual campo que tem que mudar? O campo cujo nome, tem que passar o nome entre colchetes, event.target.id. Muda este campo aqui. Os colchetes, quando você passa uma string e coloca ela entre colchetes, ele vai tentar resolver aquela string. Então ele vai procurar, como ele está dentro de um objeto, ó, tem chaves aqui, ele vai procurar nesse objeto um campo com exatamente este ID. Então, se você passar nome, ele vai procurar o campo nome. Se você passar e-mail, vai procurar o campo e-mail. Essa é a magia de utilizar esses colchetes aqui. Então, ele vai procurar o campo com este ID e vai passar para ele o event.target.value, o valor que foi digitado. Então, essa linha de código aqui vai alterar somente um campo do state campus, conforme o usuário digitou. Então, o que você tem que fazer é associar esse onChange a cada um dos campos. A cada um dos campos, você associa esse onChange para que ele faça esse vínculo. O usuário digitou naquele campo, ele salva no lugar correto do state, certo? Só tem um último detalhe aqui. Campo de anexo, certo? Campo de anexo é diferente, tá? Ele não é igual os demais campos. Campo de arquivo, na verdade, não é campo de anexo, né? O campo de anexo, mas campo de arquivo, ele tem uma diferença. Então eu vou fazer um if específico para ele aqui, ó. Se o event target.id for igual a anexo, quer dizer que o usuário está tentando anexar um arquivo. Se não, aí é campo de texto normal. Se ele está tentando anexar um arquivo, nós vamos chamar o setCampus. Mesma jogadinha ali, pega o prevState, copia tudo que está no prevState, e aí, no campo anexo, você vai salvar o quê? O event.target, mas daí não é o ponto .value, é o ponto .files na posição 0. Então, essa é a diferença. Campos de texto, você pega o event.target.value e está tudo certo. Campo de arquivo, você pega pelo files na posição 0. Beleza? Então, agora sim, todo o meu formulário está vinculado ao meu state aqui de campos, certo? Estou alterando eles conforme cada campo preenchido. Como é que a gente testa isso? Como é que a gente sabe que fez um trabalho correto até agora? Você vai criar, nós vamos criar, uma função onFormSubmit, que vai receber um evento também. Nessa função, você vai chamar o event.preventDefault. Isso aqui é para evitar o refresh na tela, tá? Porque por padrão, quando a gente aperta no botão Submit, ele dá um refresh na tela. A gente quer evitar esse refresh. Então, event.preventDefault. E a gente vai jogar no console
o que tem no nosso state campus. Daí com isso a gente vai conseguir saber, né, o que estava salvo ali no state. E essa função onFormSubmit, a gente vai configurar ela aqui no nosso form, nosso formulário. Todo formulário ele tem uma propriedade chamada onSubmit, que a gente passa entre chaves o nome da função que vai ser disparada quando esse formulário for submetido. Quando é que esse formulário vai ser submetido? Quando o usuário apertar esse botão Submit aqui de baixo. Apertou o botão, o formulário é submetido, dispara essa função aqui. Então vou salvar. Deixa eu abrir aqui o console para a gente conseguir ver o resultado. Vou digitar qualquer coisa aqui no e-mail, qualquer coisa no nome, qualquer coisa na mensagem. Vou escolher também um anexo qualquer. Deixa eu pegar aqui no... botar uma imagem qualquer aqui. Pode ser esse aqui. Ó. Então, preenchi todos os campos. Cliquei em enviar. Olha o que ele imprimiu aqui embaixo. Um objeto com nome, BBBBB, e-mail AAA, mensagem CCC e o anexo. Daí o anexo ele é um file, é um objeto mais complexo. Tá? O file tem as suas próprias propriedades. Ó. O file tem nome, modificação, tem outras características de arquivo mesmo, né? Tamanho do arquivo e assim por diante. Certo? Mas os demais campos é apenas texto. Então essa saída aqui no terminal, ela me mostra que está funcionando. Né? Conforme o usuário digita nos campos, os dados estão sendo armazenados no state e quando eu clico para submeter o formulário, eu tenho um objeto com os dados atualizados que eu posso depois, num segundo momento, quando o meu back-end estiver esperando isso, né? Vou ter que programar o back-end, eu consigo enviar para o back-end para ele fazer o processamento que ele quer. E aí é qualquer processamento. Tá? Aqui eu estou trabalhando no formulário de contato, mas poderia ser um cadastro de cliente, poderia ser qualquer coisa que vocês quisessem. A parte de front, ela varia conforme o negócio de vocês, mas a tecnologia em si é sempre a mesma. Pega os dados do formulário, né? Eventualmente você pode querer fazer algum tipo de validação também, fique à vontade. No Submit você pode validar os campos, certo? E depois joga para o back-end num segundo momento, certo? Para a gente encerrar essa primeira etapa aqui do front, convém a gente já deixar preparado também para as mensagens que a gente vai mandar para o usuário. Então o que eu vou fazer aqui? Logo depois do input submit, do botão, eu vou abrir chaves. Isso aqui serve para a gente colocar código JavaScript no nosso HTML, né, no React no caso. Eu vou verificar o meu message.text. Tem alguma coisa? Ó, olha aqui em cima. Aqui em cima eu tenho um state message, certo? Ele é inicializado com um objeto que tem um text vazio. Então, num primeiro momento, o text vai estar vazio, né? Mas se o text tiver alguma coisa, eu vou usar uma lógica end, que é para ele renderizar, para ele executar a lógica que eu colocar na sequência agora. Que vai ser um HTML, ou seja, ele vai renderizar uma outra coisa se tiver texto. Vou colocar uma div com class name. Já vamos falar desse class name aqui. Fecha a div. E dentro da div, vou abrir de novo chaves para imprimir message.text. Então, qual que é a ideia? No React, se eu alterar um state e esse state ele está vinculado, né, a um campo, ele muda aquele campo de alguma maneira, certo? Isso acontece no React. Então, se eu tenho um state aqui vinculado ao conteúdo da div, se eu mudar o state, vai mudar o conteúdo da div. Por isso que o nome do framework é React. Ele reage às alterações de estado da página, certo? Então, quando tiver texto de mensagem para exibir, ele vai aparecer aqui dentro. Senão vai ficar invisível. E o class name, eu quero que altere de acordo com o tipo de mensagem. Né? O tipo de mensagem, eu vou verificar aqui por essa propriedade success. Né? False, success true é sucesso, success false é falha, né? Então, eu vou fazer aqui no class name, em vez de passar o nome de classe CSS estático, eu vou abrir chaves para colocar um código JavaScript e vou verificar se message.success for verdadeiro, então, estou usando aqui um ternário, né, operador ternário, eu vou usar a classe message-success, senão,
eu vou usar a classe message-error. Que classes são essas? Se eu voltar aqui no app CSS, estão aqui embaixo, ó. Elas são idênticas, só muda a cor, tá? Uma é verde, que é de sucesso, e a outra é vermelho, que é de erro, tá? O resto é igual. Então vai estar com fundinho, né? Verde ou vermelho, conforme se for sucesso ou for erro. Para você testar essa mensagem aqui, ó, é só você colocar no state padrão alguma coisa. Vou botar aqui, por exemplo, exemplo de erro, tá? Success false. Salvei. Olha como é que vai ficar. Vai ficar aqui uma caixa vermelha abaixo do botão quando tiver erro. Agora, se eu colocar success true, vai ficar assim, ó. Uma caixa verde com uma mensagem, né, de sucesso aqui embaixo. Para a caixa não ser exibida, só o texto estar vazio, aí ela não exibe. Beleza? Então é isso aí. E um último ajuste aqui no front-end, nessa primeira etapa. Eu quero que quando o usuário tenha clicado no botão de enviar o e-mail, que o usuário não possa ficar clicando várias vezes, né, para ficar fazendo envios duplicados. E eu também quero falar com ele, né, quero mostrar para ele que eu estou processando o que ele pediu. Né? Também não adianta eu não deixar ele clicar mais e ele não saber o que está acontecendo, saber que funcionou. Então o que eu vou fazer? Aqui no meu submit, o meu value ele vai ser dinâmico também. Vou usar aqui chaves para colocar código JavaScript. Aí eu vou verificar o state is loading. Então, está carregando? Se está carregando, então a minha mensagem vai ser, meu texto do botão vai ser enviando 3 pontinhos. Se não, o texto no botão vai ser enviar, que é o que já estava antes. Certo? E eu também quero utilizar a propriedade disabled, que é a propriedade desabilitado do botão. Se eu passar true para ela, o botão fica desabilitado, daí impede que o usuário clique repetidamente. Então eu vou associar esse disabled do campo com o state de loading também, que aí ele é, quando estiver carregando alguma coisa, vai estar true, desabilitado, vai impedir que o botão seja clicado de novo. Para testar isso aqui, é bem simples também. Eu venho aqui no state de load, por padrão ele é false, vou colocar true, você vai ver o texto aqui, ó, enviando no botão, certo? Se eu colocar false, o texto no botão fica enviar automaticamente. Beleza? Então com isso, a gente terminou a primeira etapa, né, que é a criação básica do front-end, captura dos campos, né, tudo preparado aí para a gente conseguir depois enviar para o back-end, assim que o back-end esteja preparado para receber esses dados. Então agora vamos falar do back-end. Eu comentei no início da aula que a gente ia fazer um monorepo. Então eu tenho aqui projeto full stack, dentro dele uma pasta com o projeto do front-end. Então eu vou abrir aqui o terminal. Aqui esse terminal ele está rodando o meu front, certo? Não vou mexer nele, eu vou clicar aqui no ícone de mais para abrir um segundo terminal. Então eu vou ter dois, ó, um terminal do front e um outro terminal que eu vou usar para o back-end. Aqui no terminal que eu vou usar para o back-end, você vai criar a pasta para o seu projeto de back-end. A gente tem uma pasta aqui para o front, deixa eu fechar ela. Vou criar uma pasta para o back, mkdir back-end, certo? Essa nomenclatura ela pode variar, tá? Algumas empresas trabalham o front-end numa pasta client e o back-end numa pasta server, por exemplo. Tá tudo bem também, tá bom? Ou às vezes é nome do sistema traço front-end, nome do sistema traço back-end. Também tá tudo bem. Desde que você siga o padrão da sua empresa aí, fica todo mundo feliz, tá? Vou chamar de back-front aqui para simplificar. Agora eu entro na pasta do back-end. Vou inicializar um projeto Node.js nela. Para fazer isso é npm espaço init -y. Ele cria um projeto para mim dentro da pasta. E agora eu vou instalar as dependências que nós vamos precisar. Por enquanto é só o package.json, padrão. Vou instalar as dependências que nós vamos precisar. O comando é npm espaço install. E aí eu vou precisar do Express. Tá? Aqui eu vou criar o back-end com vocês utilizando o Express, que é o web framework mais popular para Node.js, certo? Mas o que eu vou mostrar aqui funciona com outros também. Muda a forma de criar o back-end, mas
você pode criar o back-end com outro framework que você conhecer sem problema nenhum. Além do Express, eu vou precisar do pacote CORS. Tá? O CORS ele é uma política de segurança que impede que fronts não autorizados se comuniquem com o seu back-end. Então eu tenho que instalar o CORS aqui para poder configurar para o nosso front conseguir conversar com o nosso back. Eu vou também instalar o .env, que é um pacote para fazer o carregamento das configurações do projeto, né? A gente costuma chamar de variáveis de ambiente. Então o .env me ajuda nesse sentido. E como o meu back-end ele vai enviar e-mail, eu vou instalar o pacote NodeMailer. Tá? O NodeMailer ele é um pacote para envio de e-mails em Node.js. E como eu vou trabalhar também com anexos, eu vou ter que enviar arquivos para o meu back-end, isso independente de ser e-mail ou não. Tá? Se você vai fazer um back-end que recebe arquivos, eu recomendo que você instale o pacote Multer, tá? Que é um pacote que facilita bastante aí o recebimento de arquivos pelo back-end. Que tem algumas jogadinhas que se a pessoa não está acostumada aí com o recebimento de arquivo, ela não consegue fazer funcionar. O Multer ajuda bastante a gente nesse sentido. Beleza? Então vamos instalar essas dependências aqui. Instalado. Aqui no package.json, reparem aí que tem as dependências instaladas, né, configuradas aqui. Vou configurar também um script de start. Ele vai disparar um arquivo, né, comando node, o arquivo api.js, que a gente não tem ainda, podemos até criar ele aqui, ó. api.js. Né, posso colocar até um olá mundo aqui, por enquanto. Né, então, quando eu rodar um npm start, ele vai disparar esse arquivo aqui, ok? E eu também recomendo que você configure o type do package.json como module, para que a gente possa utilizar aqui no nosso projeto a sintaxe mais moderna do JavaScript, que é a mesma que a gente estava trabalhando lá no front-end. A gente vai conseguir programar de maneira mais parecida front e back, se estiver configurado aqui com module. Importante, você precisa ter o Node a partir do 22, se eu não estou enganado, para poder utilizar o type module aqui, a sintaxe direitinho que eu vou trabalhar e tal, para ter compatibilidade com o que eu vou mostrar aqui. Se não me engano, é Node a partir do 22, se eu não estou enganado. Beleza? Então, se eu rodar agora um npm start no back-end, ele imprime um hello world, que é só o que ele está fazendo por enquanto no arquivo api.js. Tá? Então, é nesse cara aqui que a gente vai trabalhar agora. Eu vou criar com vocês um web server bem simples, tá? Um back-endzinho bem simples, só realmente para a gente ter a estrutura básica e poder se focar na funcionalidade de recebimento dos dados do front e de disparo do envio do e-mail. Claro que back-ends maiores, né, vão ter divisão em mais arquivos, vão ter bem mais funções, né, vão ter talvez subdivisão em pastas também, né, para dividir em camadas o back-end de vocês. Como eu mencionei anteriormente, aqui no canal tem aulas dedicadas a back-end, onde eu entro no detalhe de pastas, arquitetura de back-end, várias rotas, esse tipo de coisa, incluindo a parte de banco de dados também, certo? Mas como essa aula hoje não é focada no back-end, é focada mais num overview generalista de full stack, a gente vai fazer um back-end super simples aqui para ilustrar. Então eu vou começar carregando as minhas variáveis de ambiente, .env/config. Eu não criei ainda o .env, né? Nós vamos criar ele logo na sequência. Mas esse comando aqui é para carregar as variáveis de ambiente, as configurações no back-end. Depois eu vou importar o Express do pacote Express. Esse Express aqui é uma função aqui para inicializar o nosso projeto. E aí eu vou inicializar nossa aplicação com const app, recebe a chamada da função Express. Beleza? Agora é a hora de configurar esse app, essa aplicação de back-end. Vamos começar carregando o CORS do pacote de mesmo nome. E aí eu vou dizer que o meu app, minha aplicação, ela usa o CORS, função CORS. Tá? O CORS é uma função de configuração da sua política de CORS. A política de CORS é basicamente quais front-ends ou qual front-end pode acessar o meu back-end. Do jeito que eu deixei aqui, qualquer front pode chamar esse back. Se você quiser que um front específico possa chamar, você passa com o objeto de configuração, e aí você vai ter uma configuração origem, e aqui você coloca o endereço do seu front-end que pode chamar. Tá bom? No meu caso,
Vou deixar para qualquer front-end poder chamar esse meu back-end. Aí eu vou fazer um app.get, vou fazer uma rota só para testar. Tá? O get não quer dizer que quando chamarem, quando fizer uma requisição HTTP get para o meu back-end, né? O que é o HTTP, Luiz? HTTP é o protocolo de comunicação na internet. Se alguém vai falar com o back-end, vai ter que falar utilizando HTTP. Uma das regras do HTTP é o verbo, o comando. O comando aqui é get, tá? É para obter dados. O primeiro parâmetro do get é qual é o endereço que vai ser chamado e que quando for chamado vai disparar uma função que eu vou ter aqui na sequência. É a função de callback. Então aqui eu estou utilizando o endereço raiz. Então chamou, fez um get na raiz da minha pasta, né, na raiz do meu back-end, dispara essa função aqui. Toda função de requisições HTTP no Express, ela tem dois parâmetros, no mínimo, o REQ e o RES, que é request e response. Com o REQ eu pego informações da requisição, com o RES eu envio dados para o usuário como resposta. Então aqui eu vou enviar um res.json, que é para enviar um JSON para o usuário, com uma mensagem, sei lá, ok. Tá? Só para dizer que o servidor está ok. E aí no final eu faço um app.listen, que é para subir o meu servidor, fazer ele passar a funcionar. E aqui no app.listen eu tenho que passar primeiro a porta onde esse back-end vai subir. Né? E aqui eu vou passar na porta 3030, por exemplo. E o segundo parâmetro é a função que vai ser chamada depois que o back-end subir com sucesso. Eu vou só fazer uma função aqui que vai imprimir que o back-end está rodando. Tá? Servidor, vou botar aqui server is listening. O servidor está escutando na porta. E aqui eu vou colocar a porta. Tá? Por exemplo, 3030. Beleza? Então, se eu salvar agora e rodar um npm start no terminal do back-end, eu vou ter a mensagem que o servidor está escutando na porta 3030. Mas como é que eu testo essa rota que eu criei aqui? Eu tenho que fazer uma chamada HTTP nessa porta. Chamadas GET, você pode fazer até mesmo pelo navegador. Então, se eu chamar aqui, ó, localhost 3030, ó, ele vai imprimir o OK pra gente. Certo? Funciona. Mas qualquer outro tipo de chamada, você vai precisar fazer isso via alguma ferramenta, tá? Alguma ferramenta de testes HTTP. No caso aqui, eu estou utilizando o Postman, certo? Então você escolhe ali o verbo, get, você coloca o endereço do seu back-end. Por exemplo aqui, né, http localhost 3030 /. Aí eu faço um send, ele me retorna também o message ok. Tá? Se você quiser aprender mais sobre Postman, aqui no canal também teve um aulão só de Postman, do básico ao avançado, quem quiser dominar essa ferramenta aqui. Mas eu vou mostrar o que a gente vai precisar hoje, eu vou mostrar aqui passo a passo, você vai conseguir acompanhar também. Então nessa ferramenta você faz teste de back isolado. Né? A dica que eu dou geralmente é, quando você estiver programando back, testa o back isolado, antes de conectar ele com o front. Tá? Porque aí se der problema, você sabe que o problema está no back. Quando você está testando via front, você sempre fica na dúvida, o problema está no front, está no back, onde é que está? Aqui você sabe que se der problema aqui, é problema de back-end. Então a nossa primeira rota está funcionando. Vamos criar uma segunda. Volta para o projeto. Vou criar agora um app.post. Então se vier um post, que é outro tipo de requisição, uma requisição que o usuário está me enviando dados. Get é quando o usuário quer pegar dados, né? Post é quando o usuário quer me enviar dados para o back-end. Vai ser em /send. Vou ter então minha função aqui de callback com req res. E aí eu vou fazer um res.json do corpo da requisição, por enquanto, tá? É só um exemplo. Tudo que o usuário me mandar, eu vou devolver para ele de volta. É só um echo. Né? A gente chama isso aqui de rota de echo, né? Porque ele só ecoa o que o usuário enviar. Salvei, né? Eu tenho que reiniciar o meu back-end para ele passar a valer. Tem até um truque
que você pode colocar aqui no start npx nodemon API JS. Que aí ele vai subir com o nodemon. O nodemon é um pacote que, conforme você vai fazendo alterações no seu projeto, você salva, ele sobe de novo aqui automaticamente. Você não precisa ficar preocupando, né, em derrubar e subir de novo sua aplicação. Beleza? Então subiu ali atualizado. Vou testar aqui a segunda rota, /send. E aí ela está esperando que eu mande, né, alguma coisa no corpo da requisição para me devolver. Como é que eu mando coisas no corpo da requisição? São duas coisas que você tem que configurar. A primeira é o cabeçalho da sua requisição, de acordo com o que você quer enviar. Isso aqui é post, né? É post para poder enviar. E a segunda coisa que você tem que configurar é o body, que é o corpo da requisição de fato. O que você está enviando. No nosso caso, em muitos casos, tá? O mais comum é você ter o seguinte, o cabeçalho que você vai precisar configurar é o content type. E na imensa maioria dos cenários, você vai utilizar como valor desse campo application/JSON. Tá? A maior parte dos backends trabalham com o padrão JSON. Existem outros padrões? Existem. O padrão mais utilizado é esse. Só que, tá, no cenário em que a gente está recebendo arquivos, está recebendo dados, poderia ser JSON, mas está recebendo também arquivo binário, não vai rolar direito com JSON. Até tem um jeito de você fazer rolar com JSON, que é utilizando base 64, tudo mais, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Os binários do arquivo, para eu poder receber, não pode ser com content type application JSON. Tá? Então a gente vai trabalhar com outro formato, certo? Que é um formato que permite múltiplos tipos de dados diferentes, que é o multipart form data. Então a gente vai trabalhar aqui ó, com multipart /form-data. Daí isso aqui vai permitir que a gente envie os dados, mas também arquivos binários para o nosso back-end. Eu vou ficar limitado só aos dados. Para conseguir simular, né, uma requisição multipart form data, você vem aqui no body, você escolhe a opção form data, e aí você vai preencher todos os campos que vão ser enviados. Por exemplo, eu vou ter um campo nome, que é texto, Luiz. Eu vou ter um campo e-mail, que é texto, botar aqui contato, @luistools.com.br. Eu vou ter quais eram os outros que tinha? Nome, e-mail, mensagem, que é um texto. Vou botar aqui, ó, olá mundo. E eu tinha um campo anexo, certo? O anexo não é texto, o anexo é file, que aqui você vai selecionar um arquivo da sua máquina. Beleza? Então é assim que você, né, testa um envio de dados no padrão multipart form data, que é o padrão quando você tem, num formulário você tem arquivos também, arquivos binários. Se você fosse testar com JSON, você podia utilizar aqui o raw e escrever o JSON aqui dentro de um campo único de mensagem, que apareceria aqui. Vou clicar em Send. Olha o que aconteceu aqui. Ele não ecoou. Então pode ser falta de body parsing. O que é body parsing? Né? Quando o back-end recebe os dados vêm pela rede. Eles vêm trafegados de maneira binária, em bits e bytes. Eles vêm no formato que a gente chama de formato serializado. Para que eu consiga manipular via código, é muito comum que a gente precise desserializar esses dados. E a desserialização, ela depende que você saiba o formato que você quer desserializar. Esse processo de serialização a gente também chama de body parsing, né, que seria a de análise do corpo da requisição. Então eu vou fazer aqui, ó, depois do CORS, um app.use, e eu vou passar para o app.use express.json, que é para ele fazer a desserialização no formato JSON. E aí eu espero que o meu body aqui tenha as informações desserializadas, tá? No momento ele não está achando nada dentro do body. Então eu vou salvar, ele vai reiniciar aqui o meu back-end. Vou testar de novo.
E mesmo resultado. Vamos trabalhar por enquanto aqui com o application JSON. E ali na frente a gente troca, porque tem mais uma configuração específica para funcionar o multipart, que é do Multer. Então troquei aqui o content type application JSON. E aí eu vou trabalhar aqui com o raw por enquanto, que aí eu passo nesse formato aqui, ó, nome, e-mail. Posso botar qualquer coisa, não precisa ser os valores finais, porque a gente não está aplicando validação no momento. Então vou enviar, daí sim, daí ele ecoa para mim, ó, ele devolve os valores, tá? Então é porque eu não configurei o Multer ainda, eu quis me adiantar numa configuração aqui, mas tudo no seu tempo, tá? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está recebendo os dados e só ecoando eles, só para a gente ver que aquela rota ela está funcionando minimamente, certo? Beleza. Qual que é o próximo passo? Vou voltar aqui para o VS Code. Nós vamos fazer as configurações das variáveis de ambiente, tá? Que são as configurações aí do back-end. Por quê? Porque eu já estou utilizando uma variável aqui, uma configuração que é a porta. Isso não é legal de ficar fixo no código. Tá? Essas configurações que elas mudam conforme o ambiente, nossa máquina local é uma, um servidor em produção é outra, isso a gente coloca em variáveis de ambiente. Para configurar variáveis de ambiente, você vai criar um arquivo na raiz do seu back-end, chamado .env, e aí dentro dele você coloca suas variáveis em maiúsculas, sem espaço. Né? Port, para configurar minha porta, igual e o valor dela, por exemplo, 3030. Aí para usar essa variável, você volta para o arquivo, em vez de deixar o valor 3030 literal aqui, process.env.port, nome da variável. Então é sempre process.env e o nome da variável. Então eu vou colocar ela aqui e aqui. Se eu salvar agora, você vai ver que não vai mudar nada, mesmo resultado, só que agora ele está carregando do arquivo .env. E aqui no arquivo .env eu vou ter outras configurações que são importantes para o nosso projeto. Eu preciso ter aqui, como eu vou enviar e-mail, se você fosse utilizar banco de dados, você teria aqui os dados do servidor de banco de dados. Como eu vou enviar e-mail, eu preciso ter as informações do servidor que vai enviar os e-mails para mim. Então a primeira configuração é SMTP host, SMTP é o protocolo de envio de e-mail. Tá? Eu vou trabalhar aqui com a Ambler. Tá? A Ambler é uma empresa que eu trabalhei em 2016, 2017, eu trabalhei com eles lá. E se você tem um domínio próprio, que nem eu tenho luistools.com.br, você consegue criar gratuitamente uma conta de e-mail lá. É só você se cadastrar, informar o seu domínio, e você cria uma conta de e-mail de graça para sempre, free forever, uma conta de e-mail com eles. No meu caso é o contato@luistools.com.br, certo? E se você quiser ainda se cadastrar, tem um cupom e tudo mais, depois eu vou deixar o link na descrição para vocês ali, do meu link de afiliado, se alguém quiser se cadastrar lá, tá? Ainda não trabalho mais lá, mas eu tenho um cadastro com eles. SMTP host, você vai informar o servidor SMTP de quem vai enviar o e-mail para você. No meu caso, na Ambler, é smtp.ambler.com. A outra configuração que a gente precisa é o smtp_port, que é a porta do servidor SMTP que vai enviar as suas mensagens. Geralmente se utiliza a porta 587, mas verifique com seu provedor de e-mail qual a porta que ele utiliza, tá? Depois, a gente precisa da configuração smtp_secure. Na Ambler, essa informação é false. Isso é se ela utiliza o protocolo SMTP ou SMTPS, se não estou enganado. É uma configuração diferente lá de segurança do servidor. Na Ambler, essa configuração aqui é false. Em alguns outros provedores pode ser true ou false. Tem que verificar o FAQ, né, ou a documentação do seu provedor de e-mail. Também vamos precisar da informação do SMTP user, que é qual conta de e-mail que vai disparar os envios, certo? No meu caso, eu vou disparar via contato@luistools.com.br. E a gente precisa também da senha dessa conta de e-mail. Não vou mostrar minha senha aqui, mas você vai criar uma configuração smtp_pwd, de password, e você vai colocar aí a sua senha da sua conta de e-mail. Okay? Depois a minha eu vou preencher aqui em off. Então essas são as configurações para poder enviar
e-mails pelo nosso back-end. Dependendo do provedor de e-mail que vocês forem utilizar, tem mais passos que vocês precisam fazer. Tá? No caso do Gmail, por exemplo, o Gmail é um que é mais chatinho de utilizar, mas bastante gente utiliza Gmail, né? Você tem que ir nas configurações da sua conta, tem que criar uma senha para o aplicativo, para o seu back-end, tem que criar uma senha específica para o back-end, fica numa categoria senhas de apps, uma coisa assim, certo? Você também tem que estar com a verificação em 2 etapas ativadas na sua conta, certo? E aí, se não me engano, não precisa de host porta para funcionar no Gmail. Daí tem uma outra configuração que depois eu mostro para vocês ali, que é service, que você bota Gmail escrito. Tá? Mas tem que fazer essas configurações primeiro no Gmail que eu citei, lá nas configurações da conta, criar uma senha de aplicação. Beleza? Outros provedores de e-mail, muda aí a forma de utilizar. Tá? O mais comum é ser dessa forma que eu estou trabalhando aqui com vocês. E existe ainda uma outra forma de você enviar e-mails, que aí é não utilizando a biblioteca que a gente vai utilizar aqui, que é a NodeMailer. Você pode utilizar algum SMTP Gateway profissional, como o SendGrid, o Mandrill, Mailgun e outros, tá bom? Da forma mais profissional possível, mas aí é pago geralmente para você enviar e-mail de forma profissional. Agora, onde é que eu vou usar essas variáveis aqui? Elas são variáveis para envio de e-mail, certo? Eu vou criar um módulo para envio de e-mail. Vai ser mail.js, o nome do meu módulo. Aí nele eu vou importar NodeMailer do pacote de mesmo nome, certo? Vou exportar como default uma função que vai esperar o e-mail, o nome, a mensagem e o anexo. E aqui eu vou configurar a conexão com o servidor de e-mail e realizar o disparo. Como é que eu configuro a conexão com o servidor de e-mail? Const smtp transport recebe nodemailer.createTransport. Aqui eu tenho um objeto de configurações. Primeira configuração, host. A gente passa process.env.smtp_host. Depois eu tenho port. A gente vai passar um parseInt de process.env.smtp_port. Secure. A gente vai passar, eu vou verificar se o process.env.smtp_secure ele é igual a true. Isso aqui vai transformar em booleano, né? Que é o que eu preciso passar aqui. E a última configuração é a auth, que é de autenticação. Ela é um objeto com user, que eu vou passar o process.env.smtp_user, e pass, que eu vou passar process.env.smtp_pwd, que é a minha senha. Então essas são as configurações para fazer a conexão com o servidor de SMTP, para conseguir enviar e-mails na sequência. No caso do Gmail, se alguém for utilizar o Gmail, tem que ter essa propriedade aqui, service, aí você passa Gmail nela, e aí não precisa ter usuário e senha, se eu não estou enganado. Faz tempo que eu não uso o Gmail. Não, precisa ter usuário e senha sim. Não precisa ter host e port. Você vai passar o usuário sendo a sua conta de e-mail, e na senha você vai colocar a senha de app que você cadastrou lá nas configurações do seu Gmail. Tá? É o que você passa aqui. Beleza? As demais configurações, se não me engano, é smtp.gmail.com e a porta, se não me engano, é 587 também. Então, beleza. Criei aqui a conexão com o servidor de e-mail. Agora eu tenho que criar a mensagem que eu vou enviar. Então é const mail, é um objeto. A primeira configuração do objeto é o from, que é quem está enviando a mensagem. Aqui tem um ponto importante. Quando você cria um formulário de contato num site qualquer, a pessoa que preenche o formulário é o usuário, não é você. Ela vai colocar lá o e-mail dela, a mensagem dela, o nome dela. Só que esta pessoa, ela não consegue, pelo formulário de contato, enviar o e-mail pela conta dela. Ela informa o e-mail dela, mas ela não consegue enviar pela conta dela. Porque ela não tem essas questões aqui configuradas para a conta dela, certo?
Então a gente envia o e-mail que a pessoa quer te mandar, mas pela sua conta, só que com os dados de quem enviou, né? Com os dados da pessoa lá que quer falar contigo. É um pouco confuso, mas é isso mesmo. Então, o from aqui, ele tem que ser o mesmo SMTP user, que é você. Tá? É você enviando e-mail para você mesmo, mas em nome de uma pessoa que quer falar contigo. Essa que é a lógica. Aí no to, né, que é quem vai receber o e-mail, na verdade o from você pode colocar a pessoa se você quiser, tá? Só que muitas vezes cai em spam, porque vai ser enviado por este usuário aqui. E daí tu tá dizendo que tu é outra pessoa, muitas vezes cai em spam, porque as informações não batem. O to é quem vai receber o e-mail. Se você vai enviar um e-mail para você, você pode colocar de novo aqui o SMTP user, não tem problema nenhum, certo? Aqui só para fins de teste, eu vou mandar para uma outra conta de e-mail. Vou mandar para a própria pessoa que preencheu o formulário lá, tá? Para ela ter uma cópia, por exemplo, do e-mail. Aí eu poderia inclusive mandar para mais de uma conta, também não tem problema nenhum. Eu separo com vírgula, se não estou enganado. Posso colocar várias contas aqui, separar por vírgula, se não estou enganado. Ele manda para múltiplos destinatários, certo? Só tem que tomar cuidado também, porque quando você manda para múltiplos destinatários, as ferramentas costumam entender que é spam, certo? Então, idealmente, você manda um por vez. Vou colocar aqui para o próprio e-mail que foi preenchido, só para a gente entender para a gente testar a coisa funcionando, certo? Em subject, eu coloco o assunto do e-mail. Eu vou colocar aqui, ó, nome te enviou uma mensagem. Então, qualquer coisa assim. O assunto do e-mail, você define aí qual é o assunto do e-mail. E em text, você passa a mensagem. E se a mensagem for HTML, se for aquelas mensagens mais bonitinhas, geralmente e-commerce tem as mensagens mais bonitinhas, né? Você não vai usar o campo text. Você tem um campo HTML, que é para mensagens HTML, tá? Mas eu vou trabalhar aqui com o campo text, que é mensagem em texto plano. Beleza? Show. Uma outra estratégia também é em formulários de contato, no text, você passa todos os dados de quem preencheu o formulário. Isso é uma estratégia também muito comum, né? Você coloca ali, ó, quem enviou a mensagem, você vai colocar o nome da pessoa. Qual era o endereço de e-mail dessa pessoa? Daí você vai colocar o endereço de e-mail. Então você faz uma sessão inicial da mensagem com os dados de quem enviou e aí depois a mensagem que a pessoa queria te mandar. Também é uma estratégia aí bem comum, certo? E também tem outros campos aqui, mas estou tentando lembrar se eu usava mais algum. Os que eu preparei para usar foram esses aqui, mas às vezes tem algum outro que pode ser útil. Vale depois dar uma procurada. Aqui ele não vai sugerir corretamente, porque como eu estou trabalhando com objeto genérico, aqui ele não sabe. Se você estiver trabalhando com TypeScript, você vai ver que ele vai te sugerir corretamente outros campos. Tá? Aqui, como eu não estou trabalhando com TypeScript, ele não consegue me sugerir. Então, tenho aqui a minha mensagem. Agora, eu quero enviar anexos também, certo? Para enviar anexos, é um pouco diferente. Então, eu vou verificar se eu tenho anexo. Então, eu vou pegar o meu mail, que é a minha mensagem. Propriedade attachments, que seria anexos em inglês. Recebe um array de anexos, pode ter vários anexos, né? Cada anexo é um objeto com dois campos. O campo filename, onde você vai colocar o nome do anexo. A gente tem uma propriedade original name nele, é tudo minúsculo, original name. E uma propriedade content, que você vai passar os bytes do anexo, que é a propriedade buffer do anexo. Então, para cada anexo, você passa um objeto aqui dentro do array, com filename e content. Beleza? Isso só se tiver anexo, né? Se o campo anexo foi preenchido. Por fim, eu vou retornar uma nova promise. Já explico por que tem que retornar uma promise. A promise ela espera uma função com resolve e reject, desculpa.
botei response, resolve e reject. Aí eu vou chamar smtp transport.sendMail, passando a minha mensagem. Se eu tiver sucesso, então, né, um then aqui, eu vou ter aqui uma resposta. Aí eu vou chamar o SMTP Transport, fazer um close para fechar a conexão com o servidor SMTP. E vou retornar a minha promise chamando a resolve, passando a minha resposta. Daí é que eu tive sucesso. Se eu tiver erros, né, se eu tiver algum erro, eu vou ter ali um objeto de erro. Eu também vou fechar a conexão com o servidor de e-mail e vou retornar um reject da minha promise, passando o erro. Beleza? Então, eu trabalhei aqui com uma promise para eu poder ter o then e o catch e poder fechar a minha conexão aqui em ambos os casos, tá? Não é legal deixar a conexão aberta com o servidor SMTP. Se você começar a abrir múltiplas conexões, ele pode entender que você está fazendo algum tipo de spam, né? E te derrubar, te bloquear, alguma coisa assim que não é legal. Então, terminou de enviar o e-mail, fecha a conexão, independente se foi sucesso ou fracasso. Mas eu só consigo fazer isso depois que eu tiver a resposta do servidor. Por isso que eu estou trabalhando aqui no then e no catch, dentro de uma outra promise maior. Beleza? Então, programei aqui o meu módulo de envio de e-mail, é o módulo mail.js. Agora eu tenho que utilizar ele. Volto para a API. Estamos entrando na última etapa aqui do nosso back-end. Vou importar. Né? Posso importar até mais aqui embaixo. Vou importar uma função sendMail from meu módulo .mail.js, certo? Então, estou importando meu módulo mail. Lembrando que o módulo mail, ele exporta somente uma função. Então, eu estou importando uma função que eu dei o nome aqui de sendMail. Também preciso importar o Multer, que é o pacote responsável por permitir que o meu back-end consiga receber arquivos mais facilmente. Receber dados JSON, facinho, né? Vocês viram ali, eu fiz, funciona. Agora, receber arquivo, não apenas receber arquivo e também receber os dados é mais complexo. O Multer torna isso bem simples. Com o pacote Multer, eu vou inicializar uma função chamada upload, que vai receber aqui a chamada do Multer. E aí, este upload é o que a gente chama de middleware. O middleware é um conceito muito utilizado no Express, que é uma camada de pré-processamento no back-end. Então, eu tenho minha rota send, e eu tenho a função que é disparada quando essa rota é chamada. Eu quero criar uma camada intermediária. O que essa camada intermediária vai fazer? Ela vai procurar, na minha requisição, se tem algum arquivo, bytes de arquivos. Se tiver, ela vai transformar os bytes em arquivo de novo, né, para eu poder depois enviar embora via e-mail, no caso, né, ou se você quiser salvar em algum lugar. Para configurar esse middleware aqui, depois da rota, do /send, eu chamo upload.single, que é para pegar um único arquivo. Se eu quisesse pegar vários, eu tenho o array, tá? Então é single, passando. Aqui eu tenho que passar o nome do campo que vai ter o arquivo. Lá no meu front, qual é o nome do campo que tem o arquivo? Anexo, certo? Então é isso que eu vou esperar aqui, um campo chamado anexo, que é o campo que vai ter o arquivo. Beleza? Aí, então vai ter esse pré-processamento aqui, com middleware feito com Multer. Acabando esse processamento do anexo, vai disparar a função onde a gente vai pegar as informações do rec.body. Quais são as informações? A gente vai pegar nome, e-mail, porque eu escrevi errado aqui, nome, e-mail, mensagem e anexo. Certo? São as informações que a gente vai pegar, que são aquelas que a gente configurou lá no front, que vai enviar para cá. Aí, eu vou colocar aqui essa função como async, porque eu quero utilizar
await aqui dentro. Try, catch, para pegar erros. No try, eu vou ter uma resposta do envio do e-mail com a função send-e-mail. Aí eu passo para ela o e-mail, o nome, a mensagem e o anexo. Aí no final, eu devolvo um JSON com a resposta que o envio de e-mails me forneceu, dizendo se enviou ou não enviou e-mail, né? Na verdade, a resposta vai ter sempre que enviou e-mail. Se ele não conseguir enviar e-mail, vai cair aqui no erro. Aí eu vou devolver um status 400 e no ponto .send o objeto de erro. Beleza? Então tem tratamento aqui para o sucesso e para o erro. Então minha rota de send agora, ela não é mais uma rota que só ecoa o que o usuário enviou. Agora ela é uma rota que de fato processa os dados recebidos e dispara um e-mail com as informações fornecidas nesses dados. Ponto importante. Se você quiser, e você vai querer em projetos reais, adicionar validação, eu recomendo você dar uma olhada no pacote Joy. Tá? O pacote Joy ele permite também criar middlewares de validação, que é uma forma muito poderosa e muito elegante de você adicionar validação de nome, de e-mail, de mensagem, etc. na sua aplicação. Tem, eu não lembro se tem aqui no canal, tutorial de Joy, acho que tem, mas com certeza tem lá no meu blog, luistools.com.br, tem tutorial de Joy por lá, tá bom? Mas acho que tem aqui no canal também. Então, back-end preparado, já está reiniciado aqui automaticamente. Se eu for agora no Postman, agora é para eu conseguir utilizar o content type certo aqui, que é o que envia arquivos também, tá? Porque dessa forma aqui, ó, eu não consigo enviar arquivos, consigo enviar campo de texto, número, etc, mas não consigo enviar arquivo. Não no binário, né? Teria que converter ele para base 64. Então aqui eu vou trocar para multipart barra form-data, que aí o multipart form data ele permite tanto dados quanto arquivos. No body eu troco para form data, certo? E aí eu seleciono um arquivo. Vamos ver alguma coisa aqui. Sei lá, ajustes curso. Um arquivinho de texto. Tá? Então tem lá um nome, um e-mail. Eu vou colocar um outro e-mail aqui, tá? Vou colocar um Gmail, que é quem vai receber a mensagem, que a gente fez a modificação ali para essa pessoa receber a mensagem, né? Só para não ficar o contato@luistools mandando para ele próprio. Também funcionaria, mas ficaria estranho no teste, tá? Estou mandando o nome Luiz para este e-mail, esta mensagem, com este anexo. Para eu conseguir enviar, eu só tenho que ir lá no meu .env e configurar a senha, que eu deixei para depois, né? Vou configurar aqui em off, para vocês não verem minha senha. Ponto importante, depois de mexer no .env, você tem que reiniciar manualmente aqui o back-end, tá? Ele não reinicia quando o .env é mexido. Só dá RS, Enter, ele reinicia o back-end e carrega de novo as variáveis para a memória. Então agora vamos fazer aqui o teste. Testar o back-end. Deu um erro aqui, pelo que eu entendi. 400 bad request, deu um erro de autenticação. Né? EAuth é Error Authentication, né? Erro de autenticação. Então eu errei alguma coisa, talvez tenha errado até a minha senha aqui mesmo. Deixa eu revisar de novo aqui em off. Subir o back-end de novo, com o .env atualizado. Vamos testar novamente. Acho que agora está enviando, pela demora. Foi. Tá? Então, o que ele fez? Ele enviou um e-mail para este endereço aqui, com esses dados, que não vem ao caso, né? Esse anexo aqui também, que é um arquivinho de texto qualquer. E essa aqui é a resposta que o servidor me deu. Então, ele aceitou o envio para esse... Ele enviou, na verdade, para esse endereço aceitou a minha mensagem, né? Quem enviou, para quem foi enviado, né? O ID da mensagem, então tem algumas informaçõezinhas aí. Se apareceu um payload como esse, quer dizer que enviou com sucesso. Tá bom? Deixa eu ver se chegou aqui no meu Gmail. Eu já mostro para vocês. Pode demorar alguns segundos, né? Até 1 minuto, porque varia de provedor para provedor. Mas se diz ali que foi aceito, provavelmente vai chegar no meu Gmail. Chegou agora, há 0 minutos, uma mensagem do contato@luistools,
escrito hello road, tá bom? E aqui o assunto, ó, Luiz te enviou uma mensagem, tá? Que era o nome que foi digitado lá no meu teste, beleza? Então, nosso back-end está funcionando. Qual que é o nosso desafio agora? Nossa terceira e última etapa aqui da aula. É a gente fazer o front-end se comunicar com o back-end, certo? Eu tenho lá o meu front-end, que hoje, quando eu clico no botão de submeter, ele só joga no console. O que eu tenho que fazer agora é jogar para o back-end, certo? É isso que eu tenho que fazer. Como já está o back-end preparado, eu sei que ele está funcionando, e meu front-end está todo codificado praticamente, vai ser muito simples, muito tranquilo. Então o que eu vou fazer aqui? Vou voltar para o terminal do front-end. Você tem que derrubar o processo do front-end se ele estiver executando, tá? Com Ctrl C. Porque a gente vai precisar instalar 2 pacotes adicionais. npm install, isso na pasta do front-end, tá? Eu gosto de utilizar bastante o Axios para fazer esses envios para o back-end, tá? Comunicação com o back-end, você pode utilizar a API nativa FET, que eu particularmente não gosto, acho muito trabalhosa. Eu gosto bastante de utilizar o Axios, tá? O Axios, ele é um FET com esteroides, vamos dizer assim, tá? Ele é muito mais prático de trabalhar uma série de questões aí de comunicação, mas quem souber utilizar o FET pode utilizar o FET também, só lembrando que tem que lidar com arquivos também, que é mais complicado, tá? Então, vou instalar aqui o Axios e o pacote .env, que é para que o front-end também possa ter configurações de ambiente. Então, instalei os 2 pacotes. Lá no meu front-end, na raiz dele, tá? Você vai criar um arquivo .env. E aí no .env do front, nós vamos ter apenas uma configuração. Só que essa configuração, ela tem que respeitar o padrão de codificação de variável de ambiente do Vite. Toda variável do Vite tem que ser Vite underline alguma coisa. A variável que eu vou configurar aqui é a API URL, é o endereço de onde é que está o nosso back-end. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui programando, meu back-end está localhost 3030. Mas em produção, né, se um dia eu fizer deploy, ele não vai estar em localhost, ele vai estar lá no endereço de produção ou no IP de produção. Aí você troca na variável do .env do front e ele vai estar apontando para o lugar certo. A gente não deixa isso no código. Então, vit, underline API, underline URL. Coloco o endereço do front-end, hoje ele fica localhost 3030. Não coloque barra no final, tá? Geralmente a gente não coloca, porque a barra já faz parte do endpoint, certo? Isso a gente coloca lá no código. Tá aqui minha variável do .env. Agora eu posso subir o meu front-end de novo com npm run dev, que ele carregou as variáveis automaticamente, tá? Eu não preciso instalar, eu não preciso ficar subindo o .env, tipo de coisa, ele já faz automático, se eu seguir aí o padrão corretamente. Eu não lembro agora, eu acho que não precisa nem instalar o .env, acho que ele já vem pré-instalado no Vite, se eu não estou enganado. Não lembro agora de cabeça, tá? Talvez não precise nem instalar o .env. Se instalar também ali não é um problemão. Então, beleza. Volto para o app JSX para a gente codificar o final dele. Primeiro passo, importamos lá no topo o Axios, que é a biblioteca que vai fazer o envio das informações para o back-end, que a gente acabou de instalar. E vou para o onFormSubmit, programar ele na versão final. Primeira coisa, estou fazendo um carregamento pesado, isso vai demorar alguns segundos. Vocês olharam ali o teste no Postman, leva alguns segundos para o e-mail ser enviado. Então, eu vou setar o state de loading como true, para dizer, ó, estou carregando. Lembra o que acontece quando eu seto o isLoad como true? O campo, o botão, troca o texto e fica desabilitado. Certo? Depois, eu tenho que transformar esse state de campos no padrão multipart form data, que é o padrão que permite que eu envie dados e arquivos binários. Como é que a gente faz isso? Eu crio uma variável form data, inicializo ela com uma new form data. A API form data é nativa do JavaScript, tá? Então, por isso que funciona esse form data, mesmo eu não tendo programado ele. E aí, para cada campo que eu tenho que anexar no objeto form data o campo em si. Então, eu vou fazer aqui um object
data.keys. Daí eu pego todos os campos, todas as propriedades que eu tenho no state campus. E aí, para cada propriedade, eu faço um for each, onde, para cada propriedade, eu vou chamar formData.append para anexar, né, para esta chave campus naquela chave. É um pouco complexo para quem não está acostumado com esse tipo de manipulação de objetos JavaScript, mas eu fiz o quê? Eu peguei o nome dos campos, certo? Aqui foi essa primeira instrução, peguei o nome dos campos. Para cada nome, né, a gente chama o nome de chave, né? Key. Para cada key, eu guardo no objeto formData a key e o valor dela, né? O valor daquele campo, certo? Então o formData, ele é como se fosse um array de chave-valor, chave-valor. Então por isso que eu fiz esse laço aqui, nesse for each, para ele guardar chave-valor de todos os campos. Tá? Também daria para chamar 4 linhas, uma para guardar o nome, uma para guardar e-mail, uma para guardar mensagem, também funcionaria, certo? Aqui com uma linha eu faço já tudo. Agora eu tenho um try com um catch, né, para capturar possíveis erros. Essa função onFormSubmit eu vou transformar em async, para poder usar await. E aí a primeira coisa que eu vou configurar é o header da minha requisição. Lembra que quando eu fui testar via Postman, que eu tive que configurar o header aqui, é a mesma coisa. Eu tenho que configurar o header aqui também. Então eu vou ter uma variável, uma const headers, que é um objeto. Nesse objeto eu vou ter uma propriedade com o nome de content-type, igual eu tinha lá no Postman. E o valor tem que ser multipart barra form-data, igual eu tinha lá no Postman. Beleza? Esse é o meus headers. Agora, eu posso fazer a requisição. A requisição vai me devolver um objeto com a propriedade data, que vai receber um await de axios.post. Lembra que é um post? A gente usou aqui no Postman, ó, post. E no post eu tenho que passar qual é a URL e eu tenho que passar qual é o corpo e os cabeçalhos, certo? A URL, ela é uma junção da API URL que a gente configurou, mais a rota. Então vamos lá, coisa de cada vez. A URL que a gente configurou, a gente usou o padrão do vit, certo? Vit, underline API, underline URL. Para carregar essa variável, a gente utiliza, no caso do vit, import.meta.env. E a variável vit, underline API, underline URL. E aí depois a rota, que é /send, certo? Não coloca o endereço direto aqui no código, tá, gente? Senão depois você faz deploy, dá problema, tem que trocar no código. Isso a gente coloca em variável de ambiente. Luiz, não dá para usar process.env e tal? Não vai rolar, tá? O process.env ele funciona em back-end. O front aqui, como ele roda no navegador, né, o navegador não tem process.env lá. Dá problema. Segundo parâmetro, os dados que eu quero enviar. É o meu formData que eu configurei ali em cima. Terceiro parâmetro, são as configurações da requisição. É um objeto de configurações e a única configuração que nos importa é a headers, que a gente configurou ali em cima também. Certo? É a única configuração que me importa. Então, isto aqui vai enviar os nossos dados no padrão multipart formData para o back-end. Luiz, meu back-end não precisa de arquivos. Ele vai trabalhar só com JSON. Aí o seu content type vai ser application/JSON. Na verdade, você nem precisa mandar, tá? O Axios ele é bem espertinho. Se no corpo da sua requisição você mandar só um objeto JavaScript normal, ele já vai entender que você quer enviar como JSON. Aqui eu só precisei configurar o headers porque é multipart formData. Certo? Se fosse JSON, eu nem precisaria passar esse headers aqui. E aí eu não utilizaria formData, utilizaria um objeto JavaScript puro. Para encerrar, se teve sucesso, ele vai para a linha de baixo. Aí na linha de baixo,
eu vou setar a mensagem. Lembra que eu tenho lá um set message, né? Que é para exibir mensagens na tela para o usuário. Vou setar a mensagem com um objeto cujo text é e-mail enviado com sucesso. E o success é true. Opa, é true booleano, né? True. Agora, se não conseguir enviar, vai ser capturado aqui no catch. Aí eu vou ter um set message também, mas esse é um set message de erro. Vai ser erro ao enviar a mensagem. Aí eu posso concatenar, inclusive, com erro.message. E o success, false. Em ambos os casos, eu tenho que setar o slow como false depois da mensagem, porque senão ele vai ficar sempre trancado lá no botão com a mensagem que está enviando e tal, né? E aqui não, ele precisa voltar ao normal em ambos os casos, para que eu possa tentar de novo outro envio se eu assim quiser. Beleza? Então eu vou salvar. E agora vai estar preparado para o nosso último teste. Eu acho só que eu derrubei. Não, já está up de novo. Já está up de novo o nosso front-end. Então, meu back-end está rodando. Meu front-end está rodando. Agora é a hora do último teste. Então, nesse último teste, o resultado final, né, do ponto de vista de back-end, é o envio do e-mail de novo para minha caixa de e-mail. Mas a diferença agora é que eu vou ter, o preenchimento eu vou fazer pela interface, pelo front-end, e eu vou ter um feedback também aqui no front-end se funcionou ou não. Então vai ser um teste mais completo, né? Que a gente chama de teste end-to-end, né? De ponta a ponta. Um teste de integração das duas camadas do meu software, e é o último teste que eu preciso fazer aqui. Então, o e-mail de destino, por exemplo, meu Gmail, posso até colocar aqui um mais um, né, para diferenciar as mensagens. Para quem não sabe, você pode colocar um mais e qualquer coisa que o Gmail aceita vai receber normal na sua conta. E aí você consegue saber de onde é que veio a mensagem, certo? O nome, posso botar aqui, sei lá, Fernando, mensagem, último teste de envio. E em anexo, eu posso pegar aqui um outro anexo qualquer, sei lá, um PNG que eu tenho aqui. Esse aqui é muito grande, 1 mega. Vamos pegar um menor aqui, ó, 27K. Tá? 27K, um documento PDF. E vou clicar em enviar. Ó, enviando. Beleza, o botão voltou ao normal. E-mail enviado com sucesso. Certo? Se eu olhar aqui no terminal do back-end, eu não coloquei para ele logar. Eu poderia ter colocado para ele fazer um console log aqui também, né? Mas não coloquei, também não faz mal, não tem problema. O que eu tenho que verificar agora só é se chegou no meu e-mail. Chegou. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó. Há 0 minutos atrás, certo? Eu tenho aqui, ó, Luiz F. Duarte JR, mais um. Lembra que eu botei esse mais um de propósito aqui, né? Então, ó, mais um. Fernando te enviou uma mensagem. Último teste de envio. Beleza? Então, isso mostra, né, que o nosso back-end, nosso front-end, está pegando os dados dos campos, inclusive o arquivo. O arquivo... Não apareceu o arquivo aqui, na verdade. Bem observado. Eu não tinha reparado, mas não apareceu aqui o arquivo. Deixa eu só verificar de novo aqui. O que pode ter acontecido de errado. Mas o arquivo não veio dessa vez. Da outra vez acho que tinha vindo, né? Deixa eu revisar se da outra vez veio. Além de informar multipart /form-data, nós vamos informar também o boundary. O boundary é uma informação que ajuda a identificar as extremidades. Boundaries são fronteiras, né? As fronteiras do meu arquivo. Porque como é um binário, né? Para ele entender onde é que o arquivo começa, termina, etc. Então a gente pode informar aqui, ó, boundary, bota ponto e vírgula depois do form data, informa boundary, aí coloca igual, certo? Daí abre variável para a gente informar aqui dentro, form data ponto underline boundary, certo? Pode ser essa informação que estava faltando aqui. Tá? Então, vou ter aqui, além do multipart /form data, a boundary
deste formulário, dos arquivos deste formulário. Ele vai dizer onde é que termina, né, os arquivos, onde é que tem os dados e tal, ele se organiza melhor com essa informação aqui. Vamos fazer assim, ó. Na documentação eles estão sugerindo assim. O campo anexo ele vai pegar, mas para pegar ele, a gente pega de rec.file. Vamos ver, rec.file. Vamos ver se é isso. Daí ele pegou. Que zoado. Ele recebe por esse nome, mas a gente não encontra ele no rec.body com esse nome. Encontra em rec.file. Então é isso. Ou essa é uma outra forma de fazer. Resolvendo é o que nos importa, né? Então vamos passar esse rec.file para a propriedade anexo aqui, né? Para um parâmetro anexo. E vamos enviar o último e-mail. Vou fazer até lá pelo front. Ó. Tô reiniciando o back-end. Aí lá no front. Vamos lá. Teste final. Ah, não, aqui é o e-mail. E-mail é... Vou botar meu Gmail. Aqui mais 7, sei lá. Nome, teste final. Mensagem. Último teste da live. Vamos pegar aqui a pizza. Enviar. Mensagem enviada com sucesso. Deixa eu abrir meu e-mail de novo aqui. Aí foi. Ó. Então eu tenho aí, teste final enviou a mensagem. Último teste da live. Tá aqui é o meu anexo. Beleza? Então o ajuste que foi feito, só para vocês, para recapitular, eu não peguei a propriedade anexo do rec.body, eu peguei uma propriedade rec.file, certo? Peguei uma propriedade rec.file aqui, e esse dash uploads a gente nem precisa, na verdade, tá? A gente não precisa salvar local os arquivos, a gente pode simplesmente pegar eles e já passa por e-mail, beleza? Então ficou aqui a versão final, então ficou assim. Mas lá no transcript talvez tenha algum erro, eu vou dar mais uma revisada e eu vou daí corrigir lá no transcript, que vocês encontram o link aqui na descrição da live, tá bom? E aí, o que achou desse aulão? Pouquíssimas pessoas chegam até o final de aulas mais profundas como essa, então eu quero saber o seu feedback, se eu devo ou não continuar produzindo conteúdos com esse nível de densidade, de profundidade. Também, claro, se você gostou, eu adoraria que você deixasse o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria que você se inscrevesse para ajudar a fortalecer o crescimento do canal. E tendo, claro, qualquer dúvida ou sugestão de outro conteúdo, pode deixar nos comentários aqui embaixo, beleza? Então, um abraço e até o próximo. Valeu!